Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Clube Criminal, seu podcast diário começando todo dia ao meio-dia. E hoje nós estamos no episódio 73 ou 74 desse podcast, eu já não lembro mais, já perdi minhas contas, com um tema super ultra especial que é a correspondência jurídica e a correspondência jurídica no âmbito criminal. Será que dá para fazer? Será que não dá? E aí eu convidei a rainha da correspondência, doutora Olá, Maria Fernanda, aqui para ela poder falar com a gente. Olá, Fer, tudo bom? tudo bom? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Muito legal falar sobre correspondência jurídica, ajudar essa galera que está no começo aí da jornada da carreira. Muito massa. Show de bola. Fer, conta um pouquinho da sua experiência pra gente, para o pessoal poder te conhecer, o pessoal poder entender como é que você começou nesse mundo da correspondência, como é que isso apareceu para você assim. Vamos lá, vamos lá. Gente, estou na correspondência jurídica, não caí de paraquedas aqui, tá? São 10 anos já atuando na correspondência jurídica de forma profissional. Quando eu comecei há 10 anos atrás, eu vi uma necessidade nesse mercado de bons profissionais. Por quê? Eu estive durante toda a minha faculdade do lado dos escritórios. Então, trabalhava em grandes bancas e contratava correspondentes. E vi uma prestação de serviço, assim, bem deficiente. Então, olha aí, chegou mais uma pessoa. Grande Thiago Bunin. E aí, tudo bom? Então, posso continuar? Ou a Pode, gente... claro. Então, Não? beleza. Vai lá, vai lá. E aí eu vi uma prestação de serviços muito deficiente e eu vi um mercado que precisava da atuação do correspondente. Quando eu comecei, não tinha nem processo eletrônico ainda, Rodrigo. Então, assim, precisava mesmo da atuação da correspondente jurídica. Quando eu entrei, eu e o Bruno, meu sócio, hoje meu marido, né? A decisão foi essa. A gente não vai ser mais um, né? Não vamos fazer cópia de processo, protocolo, audiência. Não. Nós seremos realmente o braço direito, esquerdo, perna, tudo que o nosso cliente precisar. Foi com essa ideia que a gente começou e estamos aí há 10 anos. Hoje já estruturamos uma empresa de contratação de outros correspondentes, atuamos no Brasil inteiro com diligência, audiência, protocolo, extrajudicial, criminal, tudo que o cliente precisar nos procurar, né? A gente atua nesse segmento. Legal. Fer, tem uma dúvida assim, tem campo para Rodrigo, correspondência? Pode até falar, antes, Thiago. até antes de fazer essa dúvida, Rodrigo, sabe qual que eu acho que é a grande sacada da Maria Fernanda? É pegar alguma coisa que já existia e fazer isso de outro jeito. Né? Porque correspondência jurídica, todo advogado já fazia no começo da profissão e etc. Outros advogados fazem sempre. Né? Eu lembro, até estava lembrando hoje, antes dessa live, estava esses dias procurando um e-mail antigo no meu e-mail, lá, mas antigo, assim, anos atrás. E aí achei, cara, um cadastro no Migalhas que eu fiz de correspondente, etc. Acho que todo advogado, quando pega a carteirinha da OAB, faz aquele cadastro no Migalhas, etc. Isso é uma coisa que todo mundo fazia. E a grande sacada da Maria Fernanda foi, né, girar a chave nisso, fazer isso de uma forma diferente, igual ela estava contando aí. Né? Acho que isso é um insight legal para todo mundo pensar e ver, olha só, com a Maria Fernanda foi a correspondência jurídica, e é possível você também pegar, né, esse know-how dela. Mas pode ter outros nichos aí que você pode pensar do ordenamento jurídico, da advocacia, né, desse nosso serviço jurídico, para tentar fazer algo que já tem muita gente fazendo de uma forma diferente, não é, Maria Fernanda? Exatamente. Colocar, muitas vezes, a sua personalidade, né, no trabalho e pensar fora da caixa mesmo, né? Se pensar ali junto com o bando, né, como todo mundo faz, como todo mundo executa o trabalho, vai ser mais do mesmo, né? Então, pelo menos na correspondência, o que a gente sempre buscou foi esse atendimento com os clientes de forma diferenciada e pensar assim, cara, o que mais eu posso fazer que ninguém está fazendo agora no momento? O que mais? Pelo menos na minha área, né, da correspondência, o pessoal é muito travado naquelas diligências que fazem parte, né, do trabalho do correspondente, tal, cópia, protocolo e audiência. O pessoal fica muito preso nisso e esquece que existe uma amplitude de negócios muito interessante. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo, desde o ano passado, fechou fórum e tal, um monte de coisa aconteceu. Mas, por exemplo, a área criminal da correspondência não parou nem um minuto. A área extrajudicial também não parou nem um minuto, porque as coisas acontecem. E aí, muitos escritórios acabaram até, inclusive, dispensando advogados, dispensando estagiários, por questões financeiras, né, reduzindo o custo do escritório e tal. Porém, o serviço não parou, né? A demanda é a mesma, não caiu o número de processos dentro do escritório. Diminuiu quase de funcionários. E onde que
esses escritórios encontraram apoio naqueles correspondentes que tinham a visão de ser parceiros dos escritórios. Então, outros serviços aconteceram, tipo, por exemplo, na área criminal, uma coisa que a gente atende, eu tenho cliente aqui, né, na área criminal, há 4 anos, ele já está com a Fórum Delivery. Acompanhamento de flagrante, ida em presídio para pegar assinatura, né, de presa. Então, são diligências que, não vale às vezes a pena o advogado sair do escritório, ele, né, mesmo ali, que é o dono tal do cliente, se é que a gente pode falar assim, para ir fazer uma diligência num presídio ou num fórum, no cartório. Então, delega para o correspondente. Mas esse é um pensamento que a galera não tem, né? O pessoal fica muito preso àquela coisa simples, aquela coisa batida. Então, é exatamente isso que você falou, Thiago, é pensar fora da caixa, seja na correspondência, seja na advocacia, qualquer área, e fazer do seu jeito, fazer de uma forma diferente. Ô Fer, a minha dúvida ali, ô João, seja muito bem-vindo, João, moço do júri, faz júri em tudo quanto é lugar do Brasil. Inclusive, essa é uma ideia que eu tive aqui, que eu acho que, não sei se poderia ser um serviço de correspondência ou não, mas acho interessante até, que é a análise do jurado, por exemplo, no júri. Por exemplo, a pesquisa de campo dos jurados, ela é muito difícil de ser feita. Por exemplo, o João vai atuar numa cidade do interior que ele foi para lá naquela cidade fazer aquele júri específico. Você não conhece muito de quem são aquelas pessoas, tal, e talvez um advogado daquela área, um correspondente, ele possa fazer essa pesquisa, né? Não sei se isso é. Estou anotando, né? Momento. Tem várias ideias isso na hora, eu falei, cara, aqui. olha a Maria Fernanda anotando, né, gente? Pra vocês verem como o Clube Criminal é fantástico, cara. A gente tá aqui, 4 pessoas que trabalham há tempos já na advocacia com um monte de coisa. A Maria Fernanda, a maior pessoa que tem hoje no Instagram, o maior Instagram sobre correspondência jurídica, o Rodrigo falou uma sacada ali, ela tá ali anotando. Então, presta atenção no Clube Criminal, fica aqui, bebe dessa água. Maria Fernanda, deixa eu dar mais uma contribuição com correspondência que eu no júri faço, tá? Vamos lá. Quando você vai fazer júri em lugar que você não conhece, interior, cidade vizinha, local que você não sabe, não tem nenhuma pessoa melhor para te falar o perfil do promotor e do juiz que o defensor público. Imagina você pagar um correspondente para sentar lá na frente do defensor público. Doutor, o senhor me dá 5 minutinhos aqui, eu tô com esse processo aqui e eu preciso de saber como que é o perfil, como que ele sustenta. Vai a réplica? Não vai? João, principalmente comarca de interior, viu? Eu vi gente perguntando aí comarca de interior, por quê? Porque o advogado que é da comarca de interior, que é correspondente, ele conhece o defensor público, né? Uma comarca de interior, às vezes, tem 30, 40, 50, no máximo 100 advogados, 2, 3, 4, 5 defensores públicos, então eles se conhecem. Às vezes até pela questão da receptividade, isso é um negócio que eu e o João sempre a gente fala, né? Vamos fazer júri no interior, a gente procura o defensor público, mas às vezes a receptividade que ele vai ter com um advogado que é da comarca do interior, conhece ele, etc., estão sempre no fórum, é melhor, né? Daí um serviço de correspondência importante. Aliás, acho até que talvez seja um tema para a gente embarcar. Eu vi gente perguntando aqui sobre cidade de interior, né? Compensa fazer correspondência jurídica no interior? Meu Deus, pelo menos eu, Thiago, vendo, eu acho que é um dos principais nichos. Rapidinho contando o que aconteceu comigo uma vez. Precisei de uma diligência numa comarca do interior do Mato Grosso do Sul, chamada Angélica. Conhece, Rodrigo? Angélica. Angélica. O João acho que conhece, porque é próximo de Vinhema. O João já fez júri em Vinhema. Angélica. Cara, os caras têm um cartel em Angélica. Acho que são 3 advogados na comarca, eu liguei para um. O preço da correspondência era, sei lá, 3 vezes o preço da capital. Liguei para o outro, o mesmo preço. E liguei para o outro, o mesmo preço. Então, olha só, né? É como fechado. Isso é como... E aí, né? Aí vale a pena na correspondência? Gente, deixa eu tentar abrir aqui a cabeça de vocês. Por que não valeria a pena? O pensamento não é perguntar vale a pena. Por que não? O que você vai perder trabalhando? O que você vai perder ganhando dinheiro e ganhando experiência em alguma área? Não há o que perder. Enquanto muitos reclamam de dinheiro, né? Exatamente isso que você falou agora, Thiago. Não, é diligência, 30 reais. Será? Será que é mesmo? Ou será que, às vezes, o correspondente que não consegue se posicionar tem ideias, né, para contribuir para o escritório? Por exemplo, essas 2 ideias aqui que vocês já me deram, eu gosto muito, assim, de pegar novos nichos e novas áreas e conversar com pessoas, porque
o meu trabalho, e eu sempre encarei isso na correspondência, é servir. Eu tenho muito esse pensamento, servir. Servir ao advogado, servir ao escritório, servir ao departamento jurídico. Eu preciso trazer facilidade para a vida do meu cliente. Esse sempre foi o meu pensamento. Não era dinheiro o seu pensamento, Fernanda? De verdade, de todo o meu coração. Não, porque eu acredito que o dinheiro vem como consequência desde que você execute um bom trabalho, com paixão e principalmente com a preocupação e foco no cliente. Então, desde que você tem esse pensamento de servir, as oportunidades aparecem. Então, conversando com vocês agora, o criminal é uma especialidade da Maria Fernanda? Não é. Mas eu tenho clientes na área criminal? Eu tenho. E quando aparece alguma coisa que eu não conheço, a minha preocupação é sentar com o cliente e falar assim, lindo, vamos lá. Como que você faz? O que você faz da vida aí? Conta aí pra mim. É tipo assim, uma entrevista, assim, sabe? Porque assim, quando começa a falar do dia a dia e tal, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ir lá, não sei o quê. Na minha cabeça, eu tenho facilidade de pegar as ideias, né? E falar, puta, eu posso te ajudar aqui. Eu posso fazer isso aqui. Então, vocês já mostraram duas necessidades que eu não conheço, porque não sou especialista da área, mas tenho certeza que, com certeza absoluta, um correspondente jurídico pode ajudar. Maria, isso que eu queria perguntar, Fer, quais são as coisas que você faz já na correspondência criminal? Assim? Quais são os serviços que uma pessoa pode fazer na correspondência criminal? Tá, vou falar, né, do meu cliente que é na área criminal aqui. Então, cópias de inquérito em delegacia, isso é uma coisa, eu mesma, né, já fiz, e aí entra uma parte, né, tenho muito bacharel que trabalha na correspondência e tem, às vezes, uma dificuldade em delegacia para conseguir ter acesso ao inquérito, às vezes até advogado tem, né, imagina o bacharel. Mas eu mesma, em São Paulo, fiz muitas diligências em delegacias e algumas eu consegui acesso e algumas não. Não existe uma coisa, tipo, universal, assim, né? Que uma lei ou sei lá, qualquer coisa assim. É muito de lugar para lugar. Tem lugar que você vai ter acesso, tem lugar que não vão dar abertura. Aqui a gente faz muito esse tipo de diligência, né? Cópia de inquérito. E colher assinatura em presídio, como eu falei. Acompanhamento em flagrante também acontece. Principalmente época de férias, época de feriado, então o cliente foi lá para a praia fazer qualquer coisa e aconteceu um problema lá e precisa de um correspondente para acompanhar na delegacia. Isso é bem comum de acontecer. E aí, o pessoal que não tem experiência, né, fica... como é que faz esse tipo de diligência? Então, para aqueles que têm o interesse em seguir na área criminal, já na advocacia, ou sei lá, na área criminal, começar pela correspondência é muito interessante, porque você vai praticar, vou botar uma aspas, né, com o cliente dos outros aqui, né, mas você vai ganhar experiência já fazendo esse tipo de atuação. Uma coisa que aconteceu, acho que tem um mês passado, acho que uma diligência foi diferente, assim, né, eu falo que é criminal porque aconteceu de uma forma ou de outra uma situação, fizeram uma procuração falsa, e lá no cartório, a diligência era ir até o cartório para verificar a procuração que tinha sido falsificada, porque tinha uma galera acessando conta e fazendo movimentações e tal, com uma procuração que era falsa. Aí a diligência era exatamente essa, ir até o cartório para descobrir qual é que como é que pode fazer um negócio desse com uma procuração falsa, e questionar por que não foi feito o boletim de ocorrência nessa situação. Então, é uma diligência que o cliente vai pagar barato? Não é. Né? Ele quer resultado. Ele quer que o correspondente realmente olhe com os olhos como se ele estivesse lá, que essa é a função do correspondente, né? Ser os olhos do cliente naquele lugar que ele não está, e resolva o problema. Essa foi a diligência mais assim. O que mais aparece é questão de presídio e delegacia. Maria Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta que diz respeito à segurança do correspondente para ele não ser vítima de nenhum golpe. Ontem, eu e o Rodrigo, a gente estava conversando com o meu sócio, que é tabelião num cartório, e ele estava falando que tem situações relacionadas exatamente a isso que você está falando. Uma procuração falsa, um documento falso, que ele, como tabelião, não é perito e muitas vezes não responde por eventuais atos que decorram daquele ilícito. Agora, eu estou imaginando uma situação aqui onde, eventualmente, o correspondente possa vir a responder por fazer parte de algum golpe ou ser vítima de um golpe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que o correspondente pode evitar de ser vítima de golpe? Que situação que ele pode
pode se envolver numa situação que ele nem imaginaria que estaria acontecendo, né? No sentido de golpes, fraudes, esse tipo de coisa. Aconteceu isso em São Paulo, acho que tem uns 3 anos, talvez uns 3 anos mais ou menos. Uma empresa começou a contratar correspondente tal para assinatura de inicial e começou a distribuir um monte de inicial, só que o escopo do pedido, de tudo, era uma ação que eles estavam fazendo assim, em vários lugares do país, era uma coisa indevida e ilegal, né? Aí, eu não lembro agora exatamente qual era a matéria, mas eu lembro que aconteceu mais ou menos isso. A OAB entrou no meio, e aí o que aconteceu? Pegou os 3 eram correspondentes que estavam assinando as iniciais e começaram todo um processo administrativo em cima deles. Até provar, né, que eram correspondentes contratados e que não era realmente o advogado que estava buscando esses clientes, né, para ajuizar essas ações, foi bem complicado, eles ficaram expostos, na época até o nome saiu até no Migalhas, ficou uma coisa bem complicada. Então, o que eu sempre falo, pelo menos para a galera lá que segue na correspondência? O correspondente, ele não é o dono do processo. Então, na procuração, ele não deve estar. No máximo, no subestabelecimento. Por quê? Se na procuração do cliente passa o poder para ele, que era o caso que aconteceu com esse processo em São Paulo, o contratante colocou na procuração o nome do correspondente e ele assinou como procurador. Agora, se está no subestabelecimento, assim, eu não sei uma questão assim real, jurídica da coisa, tá? Mas eu já vi situações que o correspondente estava no subs e não na procuração, então entendeu que ele não tinha a real ligação, vamos dizer assim, com aquele cliente. Ele foi contratado por quem estava na procuração para executar determinado ato e não do processo. Então, para protocolar uma petição ou para comparecer numa audiência, para fazer cópia de um processo que está em sigilo, mas o subestabelecimento com poderes específicos para aquele ato determinado. Agora, se isso é válido ou não, eu já não sei, mas pelo menos orientação que eu passo. Até, Maria Fernanda, deixa eu até falar da outra ponta, assim, pensando no advogado que precisa de um correspondente e dizendo que eu acho que isso protege também o correspondente, mas principalmente também o advogado, porque protege as duas pontas, né, de um serviço como esse. Eu estou agora aqui no escritório, um caso prático aqui do escritório, vivenciando uma situação que se o meu subestabelecimento no processo para o correspondente que eu tinha no Mato Grosso não fosse com poderes específicos, a gente ia ter tomado uma perda de prazo no processo. O processo migrou do sistema físico para o sistema eletrônico, para o PJE, e a gente foi intimado pelo próprio PJE. Só que eu, como esse era meu único processo no Mato Grosso, não tinha cadastro no PJE. Tá. E a intimação da migração foi feita pelo próprio PJE. Né? Então a gente comprovou que não teve ciência. Só que a primeira alegação do juiz foi, olha, tem outros advogados cadastrados aqui no Mato Grosso. Tem 3 advogados aqui do Mato Grosso cadastrados nesse processo. Eu quero que me informe se esses 3 advogados eram cadastrados no sistema. Na hora eu peticionei e falei, olha, se eles eram cadastrados ou não, eu não sei. Mas o subestabelecimento que eu juntei para eles era com reserva de poderes para fazer protocolo de petições e tirar cópia do processo, porque na época o processo era físico. Deixa eu te fazer uma observação, então. Da próxima vez, pode contratar a Fórum Delivery, tá? Para fazer diligência. Por quê? O correspondente que você contratou, ele foi intimado. Aí sabe o que ele deveria ter feito? Me avisado, óbvio. Né? Mas eu nem culpo ele por isso, mas é um cuidado que quem faz correspondência jurídica de forma séria, né, como você está mostrando aí, tem que ter. Né? Tem. Podia ter feito isso. Mas assim, olha o meu cuidado como advogado criminalista. O subestabelecimento que eu dou é sempre com a reserva de poderes. Ou para tirar a cópia, ou para colher assinatura numa procuração, ou para fazer o protocolo de uma petição física. Vai o poder específico. Tá? Porque na advocacia criminal a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes aqui no escritório, até por estratégia, mesmo eu tendo outros advogados no escritório, a procuração vai só no meu nome. Até para conseguir uma redesignação de audiência, né? Até por questões de intimação e etc. Fala, Rodrigo. Eu ia falar que esse que é o legal daquela conversa nossa do início, né? A Fer pensou na frente porque tem uma segurança em contratar a Fernanda, porque você sabe que ela vai ter uma preparação para fazer aqueles atos ali diferenciados. Ela vai ter toda uma instrução para o pessoal que trabalha com ela. Acho que isso que é o legal, você sentir a confiança. E aí, emendando um ponto, eu já até falei isso com a Fer uma vez, o provimento 188 da OAB, que ele permitiu a investigação defensiva criminal,
ele é muito interessante para o correspondente jurídico. Por quê? Porque tem um artigo dele que fala que o advogado poderá, na condução da investigação defensiva, tomar todos os atos, é o artigo 4º desse provimento, e no parágrafo único ele fala, na realização da investigação defensiva, o advogado poderá valer-se de colaboradores, como detetive particular, perito técnico e auxiliar de trabalho de campo. Ou seja, o provimento 188, desde que o advogado abriu ali o inquérito dele para fazer a investigação defensiva, né, não tinha mais inquérito, eu posso nomear, por exemplo, a Fer para ela ir na delegacia e tirar cópia para mim daquele ato, porque ela está atuando dentro de uma investigação defensiva como um auxiliar, como uma pessoa auxiliar. E aí, olha que interessante os campos que abrem. Eu preciso ouvir uma testemunha em outra cidade. O meu cliente falou, olha, eu tenho uma testemunha que mora, sei lá em Londrina, eu não sou de Londrina, eu preciso que alguém ouça essa testemunha, grave isso e me envie, porque eu quero saber o que essa pessoa sabe. Então eu posso me valer de um correspondente que já tem uma habilidade específica para fazer essa inquirição, ele vai gravar isso em vídeo e vai me enviar essa inquirição pronta. Preciso que ele vá num estabelecimento comercial, pegar acesso às câmeras de filmagens desse estabelecimento comercial e etc. Né? Tem umas diligências na correspondência, tipo o cliente oculto, você tem que ir no mercado fazer uma compra lá e pegar nota fiscal, assim, tem umas coisas diferentes. Essa que é a pegada, né? Pensar fora da caixa. Né? Inclusive, né, como o pessoal fala assim, a correspondência tem muita concorrência e tal. Gente, na verdade, assim, se fosse pensar assim, não tinha padaria no mundo mais, entendeu? Não tinha pet shop, porque vários estabelecimentos e várias profissões tem um monte de gente. Mas a pegada é como que você vai se destacar, vai se diferenciar, vai estudar, vai pensar, vai ter uma rede de relacionamentos, network na advocacia e na correspondência, gente, é fundamental. Ninguém vive sozinho, né? A gente, assim, por exemplo, é uma coisa que eu penso, vender o trabalho de apoio, como o Rodrigo falou agora, é muito mais interessante do que só o trabalho da correspondente jurídica, porque às vezes não é todo mundo que conhece o trabalho de correspondente, parece besteira, né? Às vezes eu mesma fico assim, caramba, não acredito que tem gente que não conhece, né, o trabalho do correspondente, mas não tem. Tem muito escritório que às vezes se desloca até outro estado, paga hotel, não sei o quê, para ir lá ver um inquérito, não sei. Tem muita gente que faz isso. E ao passo que eu também conheço muitos advogados na área criminal que pagam e pagam muito bem para ter um parceiro que entende da área para fazer a coisa. Que não adianta ir lá e falar para um cara que faz trabalhista, né, realizar algum procedimento que seja extremamente técnico na área criminal, vai dar ruim. Vai dar ruim. Maria Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das dificuldades que eu tenho quando eu vou contratar um correspondente é a precificação. Eu geralmente pergunto o preço da correspondência, o valor que me vem, eu repasso para o cliente só a título de saber se é impeditivo para o cliente ou não. Geralmente não é. Mas eu nunca sei qual que é o valor justo para uma correspondência, porque a gente sabe que tem correspondências que são mais trabalhosas, né, que requer uma habilidade específica maior, e outras diligências que são mais simples. Hoje, eu queria que você me respondesse duas perguntas. Atualmente, hoje, uma tabela, algum parâmetro de precificação para diligências? E outra coisa, como precificar? Como que eu sei quanto vale cada diligência? Tá. Existe sim a tabela da ordem e cada estado tem a sua. Não sei se todos têm, mas cada estado tem. Alguns estados têm. Mas, sinceramente, na minha opinião, a tabela da OAB não serve para correspondente jurídica. Quem fez a tabela claramente não entendia absolutamente nada de correspondente jurídica, porque ora a tabela o valor é muito abaixo, ora a tabela viaja de uma forma surreal, assim. Põe os valores que eu falo, gente, eu estaria bilionária se eu conseguisse cobrar esses valores aí. Então, existe. Devo seguir? Meu conselho é que não. Então, como precificar, né? A precificação, ela é o tema bem polêmico, acho que não só na correspondência, mas na advocacia também, né? Porque cada um deve saber, se não sabe, deveria, qual o valor da sua hora e os seus custos, né, para operação. E entender que cada cliente tem um perfil. Olha que interessante isso que você falou, João. Você, quando contrata correspondente, pergunta o preço e repassa ao cliente. Esse é um perfil de cliente. Você é um perfil de cliente. Totalmente diferente
de um escritório cível de contencioso de massa, que não pergunta para o correspondente qual é o preço. Ele dá o preço. Ele fala, olha, eu posso pagar R$30, R$40 fazer a cópia. Ele nunca vai perguntar para o correspondente quanto é. Então, o correspondente ele tem que ter essa clareza de que cada cliente é tratado de forma diferenciada. Você não tem como fazer uma cópia de um processo que qualquer pessoa, não precisa nem ser da área do direito, cópia integral, vai lá no fórum, cópia no Procon, sei lá, vai lá e faz uma cópia no Procon. Não tem como esta diligência ser semelhante a uma diligência criminal. Um acompanhamento de flagrante. Sei lá, qualquer coisa mais específica, mais técnica. São diligências diferentes. Acontece que a tabela, ela coloca de uma forma generalista as diligências, e esse é um erro. Eu acho que tudo que você generaliza, tipo, não rola, entendeu? É tratado de forma especial. Então, qual que é a sacada? Primeiro, o cara entender quem é o cliente que está contratando, e eu tenho essa percepção assim, quando alguém liga e fala, eu preciso de um não sei o que, não sei onde, qual é o valor? Quando o cliente já faz essa pergunta, eu, que já tenho 10 anos na área, já sei que é o tipo de cliente que está disposto a pagar pelo valor e não pelo preço. Se eu vou resolver ou não o que ele precisa. Porque se fosse o contrário, ele falaria, eu posso pagar R$30, você consegue fazer? Eu já sei que é outro tipo de cliente. É o cliente que ou eu vou aceitar ou ele não vai fechar comigo. O problema que na nossa área, e que todo mundo fala que é a prostituição do direito, é a correspondência jurídica, o problema é que as pessoas não conseguem entender a estratégia que tem por trás disso e só ficam naquela vala comum que é o contencioso. Correspondentes da área criminal, por exemplo, nunca vão falar que é a prostituição da correspondência, porque paga-se muito bem para ser parceiro de um escritório na área criminal. Exemplo, resolver algum... uma vez eu fiz uma live com uma advogada também dessa área, e ela me disse que ela precisava só de a cópia de um inquérito na delegacia, mas que provavelmente outras diligências surgiriam da situação que estava acontecendo lá. Então, ela se sentiu segura quando ela olhou nas redes sociais, por exemplo, que aquela correspondente já produzia conteúdo na área criminal. Ou seja, uma pessoa que não caiu de paraquedas, ela sabia exatamente o que estava dizendo. Ela contratou duas. Uma correspondente, e o inquérito não era grande, falou que era R$30 a diligência, e a outra, R$500 a diligência, para ir fazer a cópia do inquérito, um volume lá. Ela contratou a de R$500 porque era a que trouxe mais segurança na hora de falar com elas, né? Você percebe quando a pessoa é da área ou não é, né? Não enrola tal. Então, qual é a diferença a percepção de valor e preço? É algo que o correspondente jurídico precisa entender. Se o cliente, você vai resolver o problema do cliente ou você está trabalhando só por preço? Né? Eu sempre falo isso, tira o dinheiro do olho que ele vai pro bolso, né? E tem clientes que vão pagar R$30, e é isso, e tá tudo bem, a vida é assim. Maria Fernanda, você tinha uma tabelinha, mas você tem, tipo, você aconselha as pessoas a terem uma tabelinha de diligências para encaminharem para o cliente? Sim, é claro que assim, no primeiro ano eu errei todas as precificações, não sabia nada, né? Então, sei lá, quanto que você pode pagar aí? Vamos ver. Era bem assim. E aí eu fui construindo esse critério. Porque... Olha só que louco, eu tô mexendo nos meus arquivos aqui, porque vocês começaram a falar disso, e achei um arquivo que a última alteração dele no meu computador é 13 de novembro de 2014. Minha tabela de honorários de diligência, né? Lá quando eu comecei na advocacia. Não vou mostrar os valores, mas olha só, porque senão a Maria Fernanda vai falar, olha a minha primeira logomarca do escritório, quem me segue aí sabe. Olá. Olha que bonitinho, que coisa, adoro essas coisas, maior nostalgia isso, né, cara? Sensacional, muito legal, cara, muito legal. Você tinha logo e você tinha uma tabela. O Thiago é todo gourmet, desde o começo. Eu sempre fui ajeitadinho, eu sempre fui assim, ajeitadinho, cuidadoso e etc e tal. Mas acho que tem uma pergunta muito legal aqui, Maria Fernanda, que o pessoal fez. Thiago, como se candidatar, né? Thiago, Desculpa, pode falar, João. Thiago, antes de passar para essa pergunta, eu só queria complementar e finalizar esse assunto que a Maria Fernanda disse. Eu tenho uma experiência própria, pessoal, com uma advogada de uma cidade do interior, aqui não vou falar para não expor ela. Ela cobra mais caro que todo mundo lá. Mas eu só fecho com ela. Porque é uma mulher que você bota a correspondência na mão dela, ela resolve. E não é só resolve, ela resolve com descrição.
Quantos e quantas correspondências eu já fiz? O advogado faz um estardalhaço. João, travadinho. Cara, eu sempre falo que eu adoro essas travadas do João, porque nunca trava com uma cara tranquila. Olha só. Opa, ligação. Print, pessoal. Print. Eu sempre falo. Print. Fala, João. Assim, ó, faz aquele estardalhaço, sabe? Naquela diligência. E essa advogada, você dá uma missão, ela vai lá, cumpre a missão. Já teve situações que houve um empecilho no cumprimento da missão e ela só me contou desse empecilho depois que ela superou, resolveu o problema, me entregou e falou assim, só que, doutor, eu tive que entrar no presídio, eu tive que fazer tal coisa. Então ela não cobra um preço para fazer um negócio, ela cobra um preço para resolver. E ela não chega e me cobra mais porque ela fez aquela superação do empecilho, daquele anteparo. Não, ela resolveu. Então eu já sei que eu estou pagando a mais para ela, porque se surgir um empecilho, ela vai resolver. E para além disso, eu posso contar com a discrição e eficiência dela, discreta. Vai lá, resolve e me dá um negócio dentro de um prazo ágil. Então, assim, eu acho que aí a gente começa a diferenciar ativos, preço e valor. São duas coisas totalmente diferentes. Com certeza. Nossa, como eu quero que você fale isso gritando lá no meu Instagram. Porque, gente, o pessoal fala assim, imagina, Fernanda, tem isso não. Você está viajando, todo mundo paga a mesma coisa. Então, essa advogada, por exemplo, poderia chegar alguém para você e falar assim, não, trintão, faço para você. Você não ia trocar, porque você sabe que aquela advogada tem valor no trabalho. É muito doido isso. Porque sabe o que é caro, gente? Caro é você não entregar, você receber um serviço mal feito, com pessoa não qualificada. Isso é caro. Pergunta para qualquer cliente que já perdeu um prazo que deu na mão de um correspondente jurídico, o que ele não pagaria a mais para não ter perdido esse prazo. Pero, quando eu era estagiário de um escritório grande lá de Bauru, um escritório big, assim, tem no Brasil inteiro, inclusive. Qual que era a minha função como estagiário? Era ligar e contratar advogados nas cidades. E eles falavam para mim, você tem R$120 para gastar. R$80 para advogado, acho que dá 80 e 60, né? R$80 para advogado e 60 para o preposto. Eu acho que era isso que pagava na época. Não, vai dar mais. Então era 80 e 40, uma coisa assim. Dava R$120 no total. E aí o que acontecia? Olha a diligência que era. Eu pegava, botava na internet, buscava o nome de uma pessoa, achava o número do escritório, ligava para a pessoa e falava assim, viu, eu pago para você R$80 para o preposto, 40 para você numa audiência amanhã, é só para você chegar lá e falar que não tem acordo. Tudo bem? Aí o cara falava, não, quero cobrar mais. Eu tinha que ficar ligando. Então a diligência do escritório era essa. Só que o que aconteceu? Na primeira vez que eu contratei um advogado, ele fez o acordo. Ele não foi lá só e falou que não tinha acordo. Ele fez e falou pra mim, ó, resolvi o caso pra vocês, um baita de um acordo. Super! Só que eu fui mandado embora como estagiário, mas tipo, você tá pagando o preço da coisa que vai acontecer, entendeu? Exatamente. Esse é o problema. E eu deixo isso muito claro aqui para os meus clientes. Olha, eu sou... eu intermedio, né, a contratação porque sou sócia de uma logística jurídica. Então o cliente fala, olha, o nosso contrato é, sei lá, R$30 o preposto. Eu já aviso, eu falo, tá bom, eu vou arrumar alguém. Mas você sabe, né, o impacto disso na qualidade do trabalho. Não tem milagre. Não tem pegar um PhD lá, entendeu, com 500 mestrados, não sei o quê, e falar que vai pagar R$30 a diligência, que ele não vai fazer. Não existe milagre. Não trabalhamos com milagres, trabalhamos com verdades, tá? Então, como é que funciona esse negócio? Eu aviso, né? O cliente está disposto a pagar o preço? Tá. Então, vambora. E também não tem essa do certo e do errado, não, viu, gente? Tem tipo de cliente. Porque os escritórios de contencioso, por exemplo, recebem também muito pouco das grandes bancas, de banco, mercado, essas coisas. É assim que o jogo funciona. Quando você entende como funciona o jogo, você tem as peças certas para conseguir jogar. Pô, não quero jogar no jogo do contencioso porque paga pouco. Beleza, então a pergunta é, que jogo você vai jogar então? Não joga a culpa no mercado não e sai andando, gente. O negócio é você assumir a responsabilidade, se profissionalizar, né, encontrar um caminho que você julga que pague de forma adequada e seguir, vambora. Exatamente. Isso já aconteceu aqui com a gente também, viu, Rodrigo? Não tem acordo, tá? Tá bom, mas acordo. Ô, Maria Fernanda, mas assim, ó, aqui nas nossas aulas a gente fala sempre do advogado quinhentão, que faz flagrante de quinhentão, tá? Isso é um valor bem baixo para uma diligência criminal, um flagrante que você vai de madrugada passar a noite inteira acordado. Muito baixo, tá? Sim, mas aí que tá, o advogado tem que escolher. Eu não quero ser um advogado de quinhentão.
E às vezes o correspondente não quer ser um correspondente com valor baixinho também. Então aí ele se posiciona, né, e resolve a vida dele e fica conhecido. Quando o advogado fica fazendo flagrante quentão, ele fica conhecido como advogado de quentão. E eu acho que o correspondente deve ser a mesma coisa. Fez correspondência baratinha, você fica conhecido como correspondente baratinho. Ô, Thiago, faz aquela pergunta sua lá que você ia fazer que a gente interrompeu. Eu só vou fazer um ponto, porque tem um monte de gente perguntando isso. Como é que faz para começar? Onde é que eu procuro? Como é que eu atuo? Aí a Fer explica. Só queria pontuar para não perder o gancho, que essa instrução, esse provimento 188 da OAB aqui, que autorizou o advogado a fazer essa investigação, ele fala muito do detetive particular. Só que é absurdamente diferente você contratar um detetive particular que está acostumado a ver se o marido traiu, se a esposa traiu, tirar umas fotos de um advogado, ou de um bacharel, ou de alguém que está cursando direito, que entende a cabeça do que precisa ser perguntado, o que precisa ser feito, qual que é o nível daquela diligência, para ele fazer, por exemplo, a oitiva de uma testemunha, para ele buscar em um local uma gravação em que ele vai poder chegar lá com um papel do escritório falando, olha, o advogado fulano de tal, dentro da investigação defensiva tal, me nomeou como auxiliar, eu sou bacharel em direito aqui para buscar a gravação. Isso tudo tem um valor diferenciado, né? E claro que o preço é diferenciado. E quando você cobra quinhentão para fazer o flagrante, para fazer o processo, você não tem dinheiro para pagar o colaborador que você vai precisar lá na frente. Uma viagem que você tem que fazer, você já queimou os seus 500, né? Não dá mais. E aí a gente pode entrar nesse assunto. Como é que começa nisso, Fer? Como é que... Até acho que eu quero até provocar mais a Fernanda, assim, para ela dar tudo que ela tem aqui pro pessoal. Acho que como que começa, e principalmente, né, sair daquela ideia de que a correspondência jurídica é um negócio para você fazer, de repente, só no começo da carreira, é um negócio só para advogado que está começando, é só me cadastrar no Migalhas e eu vou fazer aquilo nos primeiros 6 meses de advocacia. Eu acho que a correspondência jurídica pode ser muito mais do que isso, né? Como você começar na correspondência jurídica de forma certa, sabendo ganhar dinheiro com aquilo, fazendo aquilo ser algo legal. Sim. Muita gente entra na correspondência pelo início da carreira, né? Ou é o advogado que no início da carreira só tem boleto, né? Não tem cliente, precisa dar um jeito para pagar os boletos, gente. Então entra na correspondência jurídica por isso. Ou agora, né? Os bacharéis estão descobrindo também esse lugar dentro da área jurídica, porque qual que era o lugar antes dos bacharéis? No limbo, né? Era lá, no lugar do bacharel. Não serve para nada, então vai, sei lá, viver sua vida. Eu sou bacharel há 10 anos. Então, eu mostro para os bacharéis que a correspondência é o vínculo até você conseguir a sua aprovação na ordem. Não saia do direito, não desista do seu sonho, porque não veio ainda a aprovação, ou o concurso, ou sei lá, né, a sua carreira na área jurídica. Mantenha-se ali na correspondência. Então, a galera começa meio que, a grande maioria, achando que é tipo simples, né? Não, imagina, ir lá fazer a cópia. Não, imagina, fiz 5 anos de faculdade, não sei fazer esse negócio aqui. E a parada, gente, é que não é simples, né? E fazer só uma cópia é óbvio que é simples. Mas como que você vai fidelizar esse cliente e expandir a sua rede de relacionamentos é onde realmente está o sucesso na correspondência jurídica. Então, existem muitas formas. Por exemplo, plataformas de correspondente, que existem, tipo uns sites que você se cadastra, e aí alguém que precise do serviço na sua comarca vai te localizar por essas plataformas. E existem vários tipos, né, de plataforma. A que funciona bem para determinado cliente, a que não funciona bem para determinado cliente. Por exemplo, na área criminal, jamais aconselharia uma plataforma que, como que eu posso explicar isso? Que pulveriza, né, correspondentes buscando o menor preço possível. Não é uma prática da área criminal, porque o cara quer pegar o telefone e quer falar com o cara agora. Imagina se você precisa de um correspondente agora, porque aconteceu uma treta agora para resolver, e você tem que esperar os caras lá na plataforma darem o menor lance. É tipo um leilão, né, que acontece. Então, não aconselho. Então, olha só, que legal. Tudo começa naquele ponto lá. Qual é o cliente que você quer atender? Aí que começa a sua escolha. E aí, muita gente sim, começa na correspondência com a expectativa de pagar os boletos, né? Ou de ganhar experiência. Mas eu sempre pensei ao contrário. O caminho da correspondência é o caminho que eu escolhi há 10 anos atrás para seguir. Porque se eu um dia, sei lá, virasse advogada, passasse na ordem e tal, eu nunca ia abandonar a correspondência. Por quê? Ela possibilita com que eu amplie o meu raio de atuação. Então, advogados que estão no estado X, se tiverem parceiros, bons correspondentes em outros locais, eles conseguem ampliar a atuação do escritório, como se estivessem lá.
Então, a advocacia colaborativa, né, que hoje cada vez mais está sendo difundida, sem a existência de um bom correspondente jurídico, torna-se impraticável. Ah, mas os processos são online, né? Tem toda aquela questão, agora as audiências também são online e tal. Cara, tudo bem, pode até ser online, mas nada substitui a presença de um correspondente no fórum, uma delegacia, na audiência, quando tiver que resolver algum problema. Um bom correspondente vai resolver com certeza a vida do cliente e o cliente sabe disso. O cliente sabe disso. Então, dá para usar a correspondência como fonte de renda no começo da carreira ou no recomeço, né? Quantos bacharéis eu não conheço que desistiram, né, do direito pela falta da ordem e agora conhecem a correspondência e estão retomando para o direito. Ou você aplicar a correspondência já no seu escritório e na sua advocacia, tornando isso como um diferencial. Ó, cliente, eu não tô só aqui, não. Eu tô na vida aí. Eu tô em todos os lugares que você precisar de alguma diligência, um cartório, sei lá, qualquer rolo que acontecer com você, pode contar comigo em todos os lugares. Então, esse é o pensamento que a pessoa que deseja ter sucesso na correspondência precisa ter. Um pensamento com uma amplitude muito maior do que você buscar na internet. Se você jogar no Google assim, o que faz o correspondente jurídico? Você vai encontrar uma informação assim, rasa, superficial, que não é real. Primeiro que fala que tem que ser advogado, e não tem. Né? Segundo que fala assim, dá suporte para escritório. Cara, pelo amor de Deus, tem que ter essa visão de olhar para pessoas como, né, vocês e os serviços que vocês mencionaram há pouco e entender que isso pode ser feito com correspondência jurídica. Exato. Eu vi até um pessoal falando aqui, ó, que estava no quarto semestre, está no sexto semestre, cadê a mensagem? Sou estudante do 7º semestre, trabalho como correspondente desde o 4º semestre. E eu acho que essa é a maior sacada, né? Você conseguir entender que a visão para além daquilo que é o básico. Acho que isso que é o que mais a gente vê. Por exemplo, o João, ele faz júri em todo o Brasil. Por que ele faz isso? Porque ele faz muita parceria com outros advogados. Então, o advogado vai lá, pega um processo de júri, não faz aquela parte final do plenário, não se sente seguro ainda para fazer, ou quer que ter o nome do João, por exemplo, junto no plenário. O João é um cara muito bom de fala. Ele faz uma parceria com o João para que eles atuem junto. E é claro que eu pelo menos vejo isso, lá no criminal, se eu tenho um parceiro numa cidade, que o cara é excelente, ele faz um monte de correspondência para mim, que nem o João falou, meu advogado desenrola tudo que eu preciso lá naquela cidade. Por que não pegar processo em parceria com essa pessoa? Né? Ó, vamos assumir um processo em parceria, então, ó, putz, tem um cliente aí da sua cidade que vai ser 90% do trabalho, sei lá, não 90%, mas vai ser a maior parte do trabalho vai ser aí, eu não posso falar que o cliente é meu, porque você vai ter que atuar muito mais do que eu, praticamente. Então vamos fazer uma parceria, eu consegui o cliente e você faz. E aí eu queria te perguntar uma coisa, não sei se entra dentro da correspondência, mas eu estou vendo muito acontecer de pessoas que fazem peça processual. Advogados que contratam, olha, eu estou precisando fazer uma peça X, preciso da pesquisa Y, essa é uma peça que vai ter que ter um estudo mais aprofundado na matéria tal, eu vou lá e encomendo essa peça, vamos dizer assim. Claro que não é uma coisa que você vai fazer pelo advogado que está aqui na outra ponta, mas talvez seja algo que você vai dar 90% pronto ali, o correspondente. Existe esse tipo de correspondência também? E cada vez mais, desde o ano passado, o trabalho de peticionamento sempre foi solicitado, mas desde o ano passado, com as demissões em massa, né, que tiveram em escritórios de advocacia, isso ficou muito mais evidente. É claro que o correspondente jurídico precisa estar preparado para esse tipo de trabalho, e não é só na parte técnica de escrita, mas a parte de organização e de entrega. Né? Há clientes que vão preferir que a petição seja de um jeito, outros de outro. Então, assim, o correspondente tem que ficar preparado para uma entrega diferenciada. E aí, buscar, junto ao escritório, uma coordenação. Por quê? O trabalho de peticionamento também não precisa ser feito por advogado, estudante e bacharel, porque o correspondente não vai assinar a peça. Ele vai confeccionar a peça. O cliente continua sendo lá do escritório do contratante. O correspondente, ele só faz a parte, como vou dizer, né, a parte de executar mesmo, né, de fazer esse trabalho mais braçal, mas não vai assinar. Não é o nome dele que vai. Também conheço escritórios que colocam no subs e aí recebem publicação e tal, mas não é, assim, a regra que eu tenho visto é mais só terceirização das peças mesmo, com o escopo, né, explicando, ó, a nossa linha de defesa é essa. E eu vejo até, Rodrigo, muitas vezes escritórios
que tem já um corpo, né, contencioso, precisa de uma peça atualizada. Eu já fiz protocolo aqui que as jurisprudências eram tipo de 2000. Tá crendo. Não é porque eu sou duro, eu juro por Deus. O Thiago pega no meu pé por causa disso. Eu tenho bastante peça que tem jurisprudência do TACRIM e ele fica me enchendo o saco. Não. Ô, Fernando, olha só. Algo que aumentou muito no meu escritório por conta da pandemia. Percebi que isso foi algo que aconteceu por conta da pandemia. Eu sempre atuei muito em recursos, em tribunais e etc. Com a pandemia, as sessões todas virtuais, ficou mais fácil de alguém me contratar para fazer a sustentação oral, por exemplo, num julgamento. Porque a pessoa agora paga a minha sustentação oral, ela não precisa pagar o meu deslocamento, toda a minha estadia e etc. Às vezes eu cobraria também, né, algum valor a mais de diária por perder o dia para fazer aquela sustentação oral e etc. E, esses dias conversando com um colega que trabalha em um tribunal, ele falou, Thiago, eu acho que isso é uma das coisas que talvez veio para ficar. As sessões voltam a ser presenciais, mas vai haver uma possibilidade do advogado fazer um pedido de sustentação oral virtual. Eles devem limitar por sessão, né? Porque a ideia é que o advogado vá até lá. De certa forma, também ministros e embargadores gostaram, mas não viram com bons olhos, porque aumentou o número de sustentação oral, né? Você para fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul, tem gente da Bahia fazendo sustentação oral, gente do Ceará e etc. Pessoas que talvez não viriam para cá para fazer essa sustentação oral. Então, talvez vai limitar e aí o advogado vai ter que escolher, será que compensa deixar para uma próxima pauta para eu poder fazer a sustentação virtual, ou vou até lá, ou não vou fazer a sustentação virtual. Então, acho que é um negócio que veio para ficar. E é um nicho que sempre foi meu nicho de atuação, tribunais, e que facilitou a minha contratação para isso. Né? Aumentou, eu faço sustentação oral toda semana em estados que eu nunca tinha feito sustentação oral. Né? Então é algo muito comum, muito importante. Outra coisa, né, pra gente falar, pessoal, né, para você ver, para você enxergar alguma coisa, alguma abertura, né, durante a pandemia. Vai destacar quem é bom e quem só recebia contratações porque só tinha ele na comarca. Agora, o cliente vai escolher quem realmente vai realizar as sustentações e as audiências. Porque não precisa mais contratar o correspondente do interior sei lá, do inferno lá, naquela comarquinha monopolizada, onde todos os correspondentes cobravam R$500 para tirar uma cópia no Procon. Agora, não. Agora o cliente vai contratar aquele bom advogado que sabe fazer, porque o cara de São Paulo vai atuar em algum lugar que antes ele não atuava, ou o cara, sei lá, um cara mais preparado, né, e técnico. Maria Fernanda, o que você tá falando, somou com o que o Thiago tá falando, e eu me reconheci um correspondente jurídico que faz júri por todo o Brasil, sendo contratado por ser um bom, entre todas as aspas, correspondente jurídico, tribuno. Olha que legal! Adorei, sou correspondente, faço júri no Brasil inteiro com pessoas me contratando, advogados me contratando para eu fazer júri com eles e para eles, né? Sim, e especialista. Eu fiz uma live uma vez com o Dr. Euro, e ele também, ele cobra sustentação, ele falou numa live lá, ele começou fazendo audiência a R$30, e hoje ele cobra por sustentação, ele é contratado por advogados, por escritórios grandes, assim, no Brasil todo, tipo, 30 mil para fazer. De R$30 a 30 mil. Então, exatamente isso. Gente, esquece esse negócio que é só ir fazer preposto lá. Se você é contratado, você não é o dono, né, do processo, que está na procuração, o dono do cliente lá. Se você é contratado por outro advogado, por um parceiro para executar determinada tarefa, pode dar o nome que for, mas na minha cabeça é correspondência jurídica especializada. Não importa quanto, não é o valor. É R$30 a correspondente e R$100 mil não é correspondente. É sim. E um excelente, por sinal, porque paga-se o preço do valor que o profissional desempenha. Esse é o ponto. E eu consigo ver que parece que assim, o futuro de tudo são pessoas especializadas trabalhando não mais internamente em empresas, mas elas trabalhando fora da empresa para várias pessoas e fazendo um serviço de quantidade, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, eu tenho que contratar um financeiro aqui para minha empresa. Eu vou ter que contratar uma pessoa, vou ter que assinar uma carteira com ela e tal. E hoje tem empresas que fazem o BPO, sei lá como que eles chamam isso, que você terceiriza esse financeiro, essa empresa é especializada, ela vai prestar um serviço melhor do que aquele funcionário que estaria dentro lá do seu
estabelecimento, muitas vezes ele é mais barato do que aquele funcionário, só que ele trabalha para várias pessoas. Se ele trabalha para 10, 12 clientes, ele vai ganhar muito mais do que trabalhar só para um, e ele consegue fazer isso, porque ele é especializado naquele ponto. E aí, eu fico pensando aqui, por exemplo, eu sou defensor do júri, ou o João que é do júri. Eu preciso do resumo de um processo. Para eu resumir todo um processo, cada depoimento, o que cada pessoa falou, o que tem em cada uma das perícias, eu vou gastar um tempo absurdo. Talvez se eu tivesse um colaborador para me ajudar, para fazer esse resumo todo para mim, ouvir os áudios, escrever. Claro que eu não estou delegando a função de estudar o processo, eu vou estudar o processo. É que eu quero um resumo bem feito, com todas as partes importantes do processo, para quando eu precisar ter um acesso rápido, tá ali, ser mais fácil o acesso a isso. Então, sim. Esse pode ser um serviço de colaborador nível Brasil. Eu quero que você nem está na mesma comarca. Pesquisa de jurisprudência, né? É totalmente delegável isso, né? Você fala, olha, você tem uma pessoa lá que faça pesquisa de jurisprudência para você e você delega para ela, ó, hoje eu quero jurisprudência sobre prisão preventiva nesse sentido. Pum, né? E a pessoa vai baixar para você. Sim, sim, com certeza. Esse trabalho, inclusive, de jurisprudência é um que hoje existe robô, né? A tecnologia está avançando, né, nesse caminho. Mas também não é acessível a todas as pessoas. Então, é um trabalho, esse de jurisprudência, que há 10 anos atrás começou, na Fórum Delivery, foi um dos trabalhos que eu me ofereci para executar para os escritórios. Porque eu via as peças que enviavam para nós, para realizarmos os protocolos, totalmente... Eu falava, eu sou meio entrona, né? Eu falava, viu, doutor, será que não está na hora, assim, de dar uma atualizadinha aí nessa, né, nessa... Não sei lá, fica a dica, assim, entendeu? Eu faço uma pesquisa no tribunal aqui, onde vocês têm maior incidência de processos, vamos ver como é que, né, é julgado, isso aqui é antigo, inclusive essa jurisprudência é de outro estado, vamos pensar, né? Mas não é todo correspondente que tem esse pensamento. E olha que legal isso também que você falou, Rodrigo, que é um ponto que eu tenho destacado bastante, a parte financeira que você disse, mas também existem os assistente jurídico. O assistente jurídico, que muitas vezes é o bacharel que era contratado em escritório de advocacia, hoje você tem um assistente. O que faz assistente? Ele vai olhar a sua agenda, as publicações, ele vai administrar os seus contratos, deixar toda a reunião preparada, a papelada preparada, deixar a base de dados pronta, deixar a nuvem onde você arquiva toda a sua documentação. Fernanda, só para eu saber se é a mesma coisa. Aqui no escritório a gente chama de controller. A gente tem essa pessoa, a gente chama de controller. É o mesmo? É a controladoria jurídica? É como se fosse, é bem semelhante. Tá. É bem semelhante. O controller, inclusive, também é responsável pelos prazos. Pelas informações. Exatamente. O controller, ele é uma coisa que, sei lá, 10 anos não tinha esse nome. Depois, alguns escritórios começaram a implementar. Mas eu sempre vendi esse trabalho de forma terceirizada. Também como correspondente jurídico. Quando eu fazia... Assim, a sacada é muito doida, né? Eu colocava, e sempre coloquei situações na cabeça dos clientes que eles não sabiam que precisavam. Né? Eu que levantava a bola, entendeu? E falava, nossa, mas esse negócio aí, você está fazendo... Quando começaram as audiências online, por exemplo, todos os escritórios falaram, não, a gente vai fazer tudo, porque agora ninguém mais contrata correspondente. Acabou, vamos morrer tudo de fome e tal. E aí eu falei assim, para todos os meus clientes, falei, vamos ver até quando vocês vão conseguir fazer esse trabalho. Vamos ver. E aí começou... Cara, mas isso aí é muito... João, quando a gente vai numa loja comprar um terno, o cara que tá te vendendo o terno, ele não tenta sempre enfiar uma gravata, uma meia, né? Vê se você não tá precisando de uma gravata também, não tá precisando de uma... É isso aí, cara. É essa sacada, né, Fernanda? Tipo, feio. É verdade. Tudo que eu falo... Que não, é isso. É real. E aí eu falava pros clientes assim, vocês não vão dar conta, mas tudo bem, vamos fazendo aí. Aí chegou uma hora que eu comecei a falar assim, vocês estão fazendo audiência? Sim, a gente tá fazendo. Então vocês são correspondentes. Aí eles, não, lógico que não, a gente é escritório de advocacia. Eu falei, lógico que não. Quem faz audiência é correspondente jurídico. Você pode fazer uma audiência, uma sustentação, ok, é o seu cliente especial, uma instrução, sei lá. Agora, se você assumir a sua pauta, meu amor, você deixou de ser escritório de advocacia, você é correspondente jurídico. Aí os escritórios assim, tipo, indignados, assim. Eu falei, não, mas tudo bem, eu sou correspondente, é nóis, tal, mas como é que você vai falar lá pro seu cliente... que ao invés de você pensar na estratégia do caso, você está fazendo audiência de juizado? Pelo amor de Deus. E tipo, né, eu tenho uma certa intimidade para falar assim com os clientes, mas acabou.
passa a carteira para cá. Ô, Fernanda, mas olha só. O pessoal torce muito o nariz por não querer ser correspondente e deixa, muitas vezes, de fruir de um campo de atuação e de prospecção financeira muito significativo, muito importante. Então, eu acho que dessa live aqui, ao final, né, desse encontro, desse episódio de podcast, se você, advogado, abrir a cabeça para a correspondência, falar, peraí, aqui eu posso sair desse médio, né, que é a correspondência baixa, e passar para outro high level, né, outro nível ali, né, eu posso, quem sabe, atuar, posso criar um setor no meu escritório, isso para advogado. E para o acadêmico e bacharel, falar, peraí, opa, eu já posso me inserir no mercado como advogado, opa, eu já posso prospectar honorários, conseguir dinheiro. Então, no final das contas, é a gente tirar essa venda de hipocrisia, de preconceito, que... O João foi interrompido pelo cliente novamente. Travou. Não, é só falar. Não, mas o que o João tava falando é muita verdade, né? A gente... Vai lá, João, vai lá. Não, é só falar pra gente tirar essa venda de hipocrisia e de preconceito da correspondência e assumir isso como uma possível oportunidade, cara. Eu acho que esse é o foco aqui, pra mim seria o arremate desse nosso episódio. De ganhar dinheiro, de aprender muita coisa, de conhecer pessoas, de fazer networking, sem dúvida, né? E até falar, né, Rodrigo? Aqui em cima, Rodrigo, vai lá, você que sempre fica aí, aqui em cima tem uma setinha. Se você é seguidor do João, meu, do Rodrigo e não conhecia a Fernanda, clica ali, segue a Fernanda, porque ela inclusive tem curso falando sobre correspondência jurídica, importante dizer isso para vocês, tá? Sim. E se você é seguidor da Fernanda e não conhecia eu, o João e o Rodrigo eventualmente, também clique aqui em cima e nos siga, né? Ô, Thiago, deixa eu só apontar uma palavra que a Fer falou que eu acho que é muito importante, assim, que é a facilidade. Hoje em dia, as profissões que estão surgindo, que estão despontando, são pessoas que oferecem facilidade, principalmente quando eu sou assistente ou auxiliar de alguém. Então, se eu tenho um escritório de advocacia e eu preciso de facilidade, eu não sei aonde eu acho esse serviço. Mas se eu souber, eu vou pegar ele. E eu estava conversando com a Fer faz muito tempo já, a gente estava falando dessa questão de ser advogado ou ser bacharel, e a gente chegou num ponto que ela ser bacharel, por exemplo, é a melhor coisa do mundo para ela. Porque ela pode fazer propaganda descarada, por exemplo. Porque o serviço que ela oferece não é de advogado. É justamente isso. Eu sou bacharel, é justamente isso, amigo. Eu posso estampar minha publicidade no Instagram, eu posso oferecer o meu serviço direto no Instagram, porque a OAB não tem poder nenhum sobre o que eu estou fazendo, porque meu serviço não é. Meu serviço é de bacharel. Eu sou um assistente, é de bacharel, estudante, enfim, dependendo do que ela está fazendo ali. Então, acho que essa Rodrigo, é uma sacada muito, muito grande. Diga. E assim, ó, a Maria Fernanda não pode falar isso, tá? Senão vai parecer snob. Mas, na boa, tem um monte de advogado quebrado aí, metendo pau nela, que tá, ó, bem pra caramba de dinheiro fazendo correspondência. Então, assim, ó, na boa, a gente trabalha pra ganhar dinheiro, pra viver bem, pra ter conforto, né? E, ó, vamos falar sério, Maria Fernanda tá muito bem confortável, sendo correspondente, influenciando outros correspondentes. E se eu perguntar pra ela se ela quer ser advogada, duvido que ela quer ser advogada, porque ela tá muito bem na correspondência. Então, advogados, tirem essa venda de hipocrisia e de preconceito dos olhos. Já acompanha a Maria Fernanda aqui, clica aqui em cima, aqui, tá? Quem tá assistindo aqui, ó, segue os 4 aqui. Vamos trocar informações, crescer em todos os aspectos, inclusive financeiramente com a correspondência. Ai, que legal. Adorei. É isso mesmo, gente. Viver do diploma de direito independente da OAB, e quando a OAB chegar, tá tudo bem também, né? Escolha de cada... Porque bacharel, ele é uma formação, né? Você é formado em alguma coisa, você pode fazer muitos atos, é que as pessoas não tinham visto isso. As pessoas não conseguiam ver isso. As pessoas achavam que, se eu não sou advogado, eu não sou nada dentro do direito. Claro que não. Inclusive, você pode ganhar muito mais dinheiro, como disse o João, que um advogado, sendo bacharel, né? Enfim. Eu falei isso ontem na live, inclusive, exatamente isso. Nos ensinam na faculdade apenas 2 caminhos, concurso ou advocacia. Se você ainda não passou no concurso ou ainda não passou na ordem, né? Exato. Fer, brigadão aqui, a gente bateu já 1 hora aqui de podcast. Quero agradecer muito a sua presença, foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal curtiu bastante aí, quem veio do seu, quem veio do meu, do João, do Thiago, enfim. Foi um papo muito legal mesmo. Obrigado, João, obrigado, Thiago. Vou deixar a Fer aí poder fazer as considerações. Só lembrar o pessoal... O Thiago quer falar. Pode falar, Thiago. Só lembrar o pessoal, hoje 10 horas da noite, live aqui pelo Instagram, audiência de custódia. Muito interessante, tudo sobre audiência de custódia aqui no meu Instagram hoje, 10 horas. Fernanda, foi um prazer receber você aqui hoje. Um prazer, gente. Obrigada de verdade.
A correspondência na área criminal é uma coisa que perguntam muito lá no meu perfil, e como eu não sou especialista, eu não tenho a visão que vocês deram hoje aqui na live das necessidades desta área. Então, eu agradeço de verdade a oportunidade, obrigada mesmo, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Valeu! Show de bola. Para quem está perguntando como é que faz para ser correspondente, vai lá na Fer, que ela está com um evento também. Já começou, Fer? Vai começar? Quando que é? Começa a partir da próxima semana, a Semana da Correspondência Jurídica, o maior evento online sobre essa área no Brasil. Faz lá a inscrição, o link está na minha bio. Show. E tem o segredo da audiência de custódia aqui do Thiago. Mesmo se for correspondente, assista, porque a audiência de custódia é um caminho também bem interessante. Quando o Thiago falou, eu pensei, é um caminho muito interessante. Enfim, tem caminho para todo lado. Obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima. Até amanhã, pessoal. Até.